Opa, estamos aí. Estamos ao vivo. Olá, pessoal que está entrando aí, Renata, Ariel, professor Emerson Rocha. Pessoal todo aí entrando já. Ótimo. A gente já vai começar, vai dar 5h48. Eu vou dar o início oficial ao nosso 12 para 18 de hoje. Fala, Fábio. Um joinha para você também. Beleza? E vamos que vamos, né? Que é mais um dia, mais um 12 para 18 aqui para os seguidores do PDT da capital. Bom, vamos lá. Deixa só cravar os 5h48. Tá entrando aí, entrou o Tinoco, Dina, Fábio. Fala, Fábio. Fala, Dina. Salve. Ó, 5h48. Então, vou começar oficialmente aqui. Aqui jaz este carioca que vos fala. Fala, rapaziada. Muito boa tarde. Eu sou Thiago Manga. E esse é o 12 para 18. Aqui no PDT da capital. Um oferecimento, claro, do PDT da Zona Oeste. A galera muito boa, a qual eu integro muito honradamente. Bom, hoje a gente vai bater um papo com o Roberto Ribeiro, né? É um companheiro nosso, vai bater um papo com a gente aqui, vamos conhecer um pouco melhor ele. Deixa eu ver se ele já está aqui. Cadê o Roberto? O Roberto Ribeiro ainda não está aqui. Deixa eu mandar aqui. Fala, Jonas Duarte. Boa tarde, Jonas está sempre aí com a gente, é um parceiro, é um companheiro. A Célia também entrou, fala Célia, Luz Nascimento. Célia, né? A situação no Brasil é séria, mas quem entrou foi a Célia. Ô, Duarte, que isso, é uma honra ter você aqui, sempre, né? Então vamos ver cadê o nosso querido companheiro que vai participar com a gente, né? O Roberto Ribeiro. Deixa eu ver aqui, mandei a mensagem para ele aqui, ver se ele já está entrando. Imagino que sim, né? Claro. E hoje vamos falar de coisa boa, hein? Vamos falar de coisa boa, vamos falar... É difícil a gente falar de Brasil, de São Paulo, sem, né, em algum momento a gente falar de problemas, né? Mas, como diz o Ciro na capa do seu livro, temos o dever da esperança, gente. Temos o dever da esperança, temos o dever de não desistir, né? Essa semana eu estava lendo muito sobre o Darcy Ribeiro, né? O Darcy era um cara fantástico, né? Ele foi vice-governador do Brizola, no Rio de Janeiro, que é da onde eu venho. Ele foi candidato também a governador. E ele tem uma frase que é demais, né? Que ele diz que ele fracassou em tudo que tentou, né? Que ele tentou alfabetizar as crianças brasileiras, não conseguiu. Tentou erradicar a miséria, não conseguiu. Tentou transformar o Brasil, não conseguiu, né? Só que ele termina essa frase vencendo, né? Mas eu durmo tranquilo, eu não queria estar no lugar dos que me venceram, né? Então, é nessa batida que a gente vai, né? A gente não pode perder a esperança e a vontade de lutar. Bom, enquanto eu espero aqui o Roberto... Cadê você, Roberto? Vamos falando aqui, ó. Entrou a Fabira Obalo, Francisco Guilherme, Matheus de Lucas... Luizinho Casimiro, corre Felipe do corre ou que você corre? Ó, o Caio Chiariello aí entrou, irmão do nosso grande Franco Chiariello, o gênio por trás do 12 para 18. Carlos Eduardo também, boa tarde, Carlos. Tamo junto. Tô esperando aqui o Roberto, ele falou que tá entrando já. Bom, enquanto isso, vamos falar de uma coisa aqui, né, vamos bater um papo aqui de uma coisa importante que hoje, né, saiu de ontem para hoje, né? O TSE decidiu as regras das eleições do fim do ano. Então vai ser obrigatório o uso de máscara, né? Vai ser álcool em gel nas mãos e tal. A biometria não vai ser utilizada para evitar aglomeração.
tá certo? E o horário vai ser de 7 às 17, né? Uma hora a mais, em vez de 8. E sendo certo que de 7 às 10 vai ser um horário. 7 às 10 da manhã vai ser um horário preferencial para quem tem acima de 65 anos, né? Que é o pessoal que faz parte do grupo de risco. Bom, tô aguardando aqui o Roberto. Enquanto isso, o que a gente pode fazer aqui, ó? Tem o seguinte aqui, ó. Que tem acontecido, né, de vez em quando, toda semana uma vez ou outra acontece, né? Porque programa ao vivo é no Instagram e tudo, então vira e mexe, um companheiro tem alguma dificuldade ou demora um pouco para entrar. E é isso que eu tô pensando aqui, ô Duarte. Você, o Jonas Duarte, ele já participou com a gente, mas no dia dele, ele teve um problema de conexão pro fim da entrevista e a gente perdeu um pedaço, né? Então, se ele não tiver conseguindo aqui, vou dar mais 2 minutos, ô Jonas. Se não, você entra, hein? Eu te convido aí, a gente bate um papo aí e fala, beleza? Tamo junto aí, entrando a galera na Márcia, Cidinho, o Erlon, Genésio, a turma boa, hein? É isso aí, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou o Thiago Manga. Eu sou um humilde carioca tentando sobreviver em São Paulo. Mas São Paulo me trouxe muitas coisas boas, me trouxe grandes aprendizados, muita maturidade. Não que eu seja lá uma pessoa madura, né? Eu preservo a minha juventude também, né? E às vezes a gente age um pouco. A maturidade ela é sempre inalcançável totalmente, né? A gente sempre vai ter um pouco de. A gente sempre tem que melhorar, a gente sempre tem que criar mais maturidade. Bom, o Jonas, eu vou fazer o seguinte, Jonas, eu vou te chamar para um bate-papo, e aí se o Roberto entrar, aí a gente, né, fecha o bate-papo e eu faço a entrevista com ele, beleza? Então eu vou te chamar, o Jonas Duarte, aqui, porque o Jonas Duarte é uma figura fantástica, né? Deixa eu te chamar aqui, o Jonas. Ó, vamos com o Jonas então, né? Chamar o Jonas Duarte aqui. Eu tô ligando aqui também, a gente tá mandando mensagem, né? Não adianta você ligar, Jonas. Tem que ver, ele tá tentando resolver uma questão aí para entrar. Entendeu? Bom, hoje, o que mais que tivemos de notícias? O Rio de Janeiro tá pegando fogo, né? Minha terra, né? O Rio de Janeiro, né? O governador Wilson Witzel, que também é chamado popularmente no Rio como Whitney Houston, foi afastado do cargo. Ô, Jonas aí. O que mais que tivemos de notícias? Fala, Jonas. Tá pegando fogo, né? O Tá me seu Rio de ouvindo aí, Janeiro tá Jonas? vergonhoso. Seu Rio de Janeiro tá vergonhoso. Tá me ouvindo? Quer que eu ponha o fone? Boa, boa. Bota Nossa, aí. velho. Ô, coração. Ô, coração. Coloca aí, Jonas, pra gente. Manda ver. Jonas, então, Jonas, para quem não conhece o Jonas é um companheiro nosso, é um nordestino, né, um grande nordestino morando aqui em São Paulo, há muitos anos aqui em São Paulo, né, Jonas? E é pré-candidato também. 43. 43 anos em São Paulo. A sua idade quase, né? Boa. Bom, pouco mais que a minha idade, que é isso, pô, não acaba comigo assim. Eu tenho 35. Bom, Jonas, então, enquanto o Roberto vê se ele resolve essa questão, vamos bater um papo aqui. Eu tenho algumas coisas que eu preparei para ele, claro, não vou usar as mesmas coisas, mas eu tenho algumas cartas na manga. Não sei se você entendeu meu trocadilho um tanto, né, sem graça. Bom, Jonas, você tem uma coisa em comum com o Roberto, né, que é ter nascido no Nordeste. Ele é do Maranhão, né? E você é de qual estado? Ceará. Do Ceará.
Beleza. Vamos começar falando do. Vamos começar. Eu estava falando aqui, então vou te dar o espaço também para falar um pouco. Porque, assim como São Paulo, o Rio é um grande centro, né, de. Tem muitos nordestinos, milhares de nordestinos. Eu cresci conhecendo muitos nordestinos, tenho grandes amigos, porque né, a gente sabe que teve um êxodo muito grande no passado e ainda hoje, para as grandes capitais, principalmente Rio e São Paulo. Bom, como eu estava falando, o Witzel está afastado do cargo, né, de governador, e a disputa para a prefeitura está um tanto embolada. E ontem, um dos candidatos, um dos né, favoritos, Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio, teve uma operação policial, né, contra ele, nos endereços dele, de busca e apreensão. Ele não foi preso, mas deu uma balançada aí na questão eleitoral. Lembrando que nós, o PDT, né, eu, o Jonas e todo mundo que está aqui, nós temos a candidatura da Marta Rocha, né, que deve ser confirmada agora, numa aliança com o PSB e com a Rede, né, com as figuras principais desses dois partidos, o Alessandro Molon, né, que é um grande quadro lá do Rio Histórico, né, já transitou em alguns partidos progressistas, e o Eduardo Bandeira de Mello, um ex-presidente do Flamengo, que está afiliado à Rede já há alguns anos. Bom, o que você acha? Você conhece o Rio, Jonas, e o que você acha dessa situação toda lá no Rio? Né? Eu, como carioca, fico bastante triste, né? Mas como você avalia? Posso falar mesmo, cara? Tem certeza? Aqui é de vocês o espaço, você mete bronca, pode falar. Azuis, pode? Esses seus olhos azuis estão apaixonando, mas você com 100 anos ainda vai estar paquerando. Ó, deixa eu falar. Você sabe que um dia desse, a gente estava aí numa live, estava o Antônio Neto, a Marta e o Márcio França. Esse trio aí estava conversando e eu estava comentando. E a Marta simplesmente anotou as minhas ideias. Aí ela teve uma outra live e ela colocou as minhas ideias lá. Oh, que legal. Então, nessa ideia que eu falei para a Marta, foi o seguinte, que ela como delegada, entrando no Rio agora, e uma pessoa honesta, vindo de um partido honesto, que é o PDT, ela tinha que fazer aquilo que eles não vêm fazendo há muitos anos. Eu não vou falar de outros candidatos aí, porque todos eles têm problema. Esse rapaz que está aí, colocar gente na rua para bater, para proibir, para evitar que as pessoas tenham contato com a saúde, cara, esse cara aí, com todo respeito, não desfazendo das religiões, mas eu acho que para ele ser seminarista, para ele ser pastor, para ele ser um religioso, porra, ele pisou na bola, escorregou no tomate e fez feio. Nós estamos na época de eleição, eu não vou querer falar mais coisa, porque tem tanta coisa que a gente poderia falar dele, né? Que ele antigamente era até do partido de esquerda. Para mim, eu acho que ele foi um traidor da pátria. Eu acho que o Rio de Janeiro tinha que ter vergonha na cara, parar de se iludir e colocar gente decente no poder. E tem a chance agora. Essa Marta Rocha, ela é dose. Então ela pegou a minha ideia, é o seguinte, vamos pegar, transformar os bairros aí de... Você conhece, eu conheço também. Leblon, Copacabana, Ipanema. Cara, aquilo ali, dependendo do dia, é uma Paris. É linda. Os Arcos da Lapa, à noite, com aquelas luzes tudo acesas, um monte de gente, tudo ali, tudo Paraíba, né? Porque lá tu falou nordestino, lá não tem nordestino, não. Nem baiano. Inclusive, eu lá sou Paraíba. Então, o que acontece é o seguinte. Eu falei para ela, pega ali o Ipanema, pega o Leblon, pega a Lagoa Rodrigo de Freitas, pega aquela cidadania, aquele luxo, aquela beleza, e tudo que tem ali em volta, e leva para o morro, cara. Leva o emprego para o morro. Leva a escola para o morro. Leva o teatro para o morro. Leva a banda de música para o morro. Pode levar o quartel também, tá? Bombeiro, de polícia. Cara, você tem tudo ali, e do melhor que existe no mundo. Então eu falei para ela, transforme no Rio de Janeiro numa Paris. Numa Paris. Mas leve tudo que você tem ali no asfalto para o morro. Não adianta eu ser do morro e me apaixonar por uma menina do asfalto, ou vice-versa, e ficar aquelas duas sociedades. Uma sociedade alta e uma sociedade baixa. Porque a alta é baixa
e a baixa é alta. E às vezes a alta, que está lá no morro, né, são gente boa, é uma alta sociedade, é um povo bom, um povo digno, e o povo lá de baixo são um povo ladrão. Ladrão. Então veja bem, você está com 5, 6 governos do Rio de Janeiro, governadores, presos. Cara, isso é uma vergonha. Isso é Sim, uma vergonha, sim, mas não é para o Brasil. É uma vergonha para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para o mundo. O Rio não merece isso. sim. O Rio não merece esse Crivella que está aí, cara. É O Rio verdade. merece Marta. O Rio merece Molon, quem eu conheço pessoalmente. Molon é um cara legal. Um cara Gosto do honesto. Molon. Eu também. Um cara briguento, igual nós, briguento. Cara que Sim, briga pelo sim, povo. sim, O Rio merece gente assim. Eu não estou fazendo propaganda. Entendeu? Estou dizendo o sim. seguinte, para mim, o Rio merece um cara como o Molon. Para mim, o cara merece uma pessoa como a doutora Marta. Uma pessoa fantástica. Sabe, eu assisti várias vezes aí, algumas entrevistas e também, não foi à toa que o PDT escolheu ela, porque ela é honesta. Nós Sim. temos que acabar com esse ciclo de vagabundagem, de desonestidade, de pilantragem, de covardia com o povo. Enquanto o povo morre na fila do INSS, esses caras ficam aí com joias, iates, Sim, dinheiro, conta na Suíça. sim. Cara, é Eduardo Cunha, é esses caras que estão por aí, é o E Cabral, é esse... agora, eu Jonas, não posso falar agora que eu acho que fiquei nervoso, hein? eu, Fiquei nervoso. eu concordo, eu Adoro o Rio, concordo cara. plenamente com o que você está dizendo, Adoro o né? Rio. E O Rio não merece essa porcaria que vocês estão vivendo lá. O Rio não merece isso. é, Eu já fui muitas vezes ao Rio. ô Jonas, o que eu estou tentando dizer é que assim, o seu áudio ele tá picotando um pouco. Será que é a sua conexão ou alguma coisa assim? Vamos ver se melhora. Bom, mas eu acrescento o que você está falando, concordando com você. É importante aí até frisar, né? O prefeito da cidade, Marcelo Crivella, foi flagrado, né, uma denúncia da TV Globo, inclusive, que funcionários comissionados de sua prefeitura estavam indo aos hospitais para impedir, atrapalhar, né, reportagens da imprensa que denunciassem mau uso, né, ou falhas na gestão hospitalar do Rio de Janeiro, e também para afrontar e intimidar os próprios cariocas, né, que estariam falando com a imprensa para fazer as denúncias. Então, veja, usando o dinheiro dos cariocas para intimidar os cariocas, impedi-los de cobrar do poder público a sua, né, obrigação, né, constitucional, no caso, o poder público municipal. Bom, aí isso gerou um escândalo, um pedido de impeachment na Câmara Municipal, que foi rejeitado pela maioria dos colegas, e entre eles, né, gosto sempre de citar, o 03, né, o filho do presidente, que, né, todo mundo sabe quem é, que diz que defende o moralismo, a moralidade e a correção das coisas, ele votou a favor de manter o cargo, o prefeito no cargo. Bom, sobre a Marta Rocha que você falou, eu conheço ela há muitos anos, a Marta. Não pessoalmente, mas eu já trabalhei, né, na Assembleia Legislativa do Rio, e ela era deputada. Ela foi deputada há muitos anos na Alerj. E é uma mulher muito séria, né? É uma mulher que, quando foi chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, avançou muito em problemas históricos da polícia, né? Civil, no caso. Né? Então, ela criou vários dispositivos de problemas graves que a gente tem com a polícia nas capitais, de questões raciais, de questões de proteção às mulheres também, né? Inclusive dentro da própria força e fora, né? Criou dispositivos e novas regras que fizeram o Rio, a Polícia Civil, avançar nesse sentido. Então, é uma mulher que tem boas ideias, é uma mulher muito séria, né? É uma mulher competente, e acho que pode dar caldo aí com essa candidatura, né? Tríplice aí, né? Com o Eduardo Bandeira, com o Alessandro Molon, que a gente vai ver quem vai confirmar a cabeça de chapa aí, o que vai acontecer. Bom, Jonas, vamos seguir aqui do Rio para o Brasil, né? Vamos lá. Eu vou te falar aqui uma notícia, queria que você comentasse, que saiu hoje. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Você está me ouvindo bem? Tô Mas te ouvindo. deixa eu só
deixa eu só pedir um tempinho para configurar um conjunto mais completo aí da tua fala. A tua fala foi ótima. O negócio é o seguinte: bater nas pessoas, proibir as pessoas de ter acesso, cercar as pessoas para que as pessoas não falem com a imprensa. Isso aí é crime. Eles vão ser presos. Mas não é só isso, não. Aqui em São Paulo, aproveitando isso, eu tenho um projeto que já está nos cadernos, na agenda, no computador, e já está em meus celulares, já está até na plataforma. Eu tenho um projeto aqui para o PDT, saindo nós vencedores, e nós vamos vencer aqui também, porque nós merecemos gente honesta no poder, gente digna, tirar esses canalhas do poder. Vamos vencer com o Márcio França e o Antônio Neto. O Antônio Neto é magnífico. Eu tenho um projeto que diz o seguinte: em vez de segurança na frente de hospital, nós vamos colocar agente social. Junto com um posto de saúde ou com uma clínica, nós vamos colocar de um lado psicólogos e do outro lado psiquiatras. E nós vamos fazer um atendimento sem a segurança. Não tem segurança. Quem vai receber você lá, com o doente, com a sua mãe doente, com o seu filho doente ou você doente, é uma assistência social educadamente. Educadamente. Acabou. A gente põe o segurança lá para ficar guardando o prédio ou outra coisa qualquer. Mas para segurar gente, para barrar gente, para bater em gente, como acontece em muitos postos aí, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está sofrendo, ou você que está levando o seu filho a cair. Então, nós temos que tirar a segurança. Ali não é lugar de segurança, ali é lugar de respeito. Nós temos que colocar assistente social, nós temos que colocar gente educada, uma recepcionista, sabe, cadastrar algo moderno, um sofá em vez de uma cadeira dura, ou um chão, entendeu? Nós temos que mudar o Brasil, nós temos que mudar o Rio de Janeiro, temos que mudar São Paulo. Então, no caso de Marta Rocha São Paulo, no Rio de Janeiro, ela vai fazer isso, e Marta França vai fazer isso, porque eu entrando lá, ou meus colegas entrando lá, e nós vamos fazer esse procedimento diferente, para colocar o trabalhador, o trabalhista, a pessoa, porque geralmente quem vai nesse lugar pobre aí é o trabalhador, que é quem os paga. Sim. Quem paga, claro, até o médico é trabalhador, dentista é trabalhador, mas quem paga, no geral, são 200 e poucos milhões. São esses 200 milhões que os pagam. Paga o governador, paga o prefeito, paga o vereador, paga o presidente da República, paga todo mundo. E isso não está sendo visto. Então, o outro fator aí da imprensa, proibir a imprensa tem que ser livre, tem que ser investigativa, tem que ser soberania, tem que ter acesso em todo lugar público. Não é público, porra. Não é público. Porra, se é público, não é do povo. Agora, se tu tem alguma coisa errada, ô Crivella, tu que se cuide, porque o teu lugar é do Cucunha. Pilantra não pode mais ficar no poder. Gente falsa, traidor da pátria. Esse cara aí é um traidor do povo e um traidor da pátria. Esse tipo de gente, eles não têm que ter segurança. Sabe o que eles têm que ter? É cadeia. Eles têm que estar lá na penitenciária. Eles não têm que estar no poder. Quem tem que estar no poder é a Marta Rocha. Quem tem que poder é a Márcio França, porque tem 40 anos. Nós temos aí Getúlio, Brizola, Jango, Ciro. Não tem um processo, porra. Sim. Agora esse canalha cheio de processo, cheio de covardia, cheio de gente roubando. Tem que prender, cara. A justiça tem que mudar. Se você é ladrão, vai pra cadeia. Se você é honesto, trabalha. E se você é honesto, você não tem que temer. Você não tem que boicotar. Agora, tu tá doente, chega com teu filho, com tua mãe, com alguém doente, e eu vou te bater, te segurar, te proibir de falar. Que mundo é esse, cara? Que país é esse? Como dizia o seu conterrâneo Cazuza. Que país é esse? Que justiça é essa? Sim. Eu não diria outro nome. No Nordeste, a gente diria um nome assim meio estranho, que é moça lá em Portugal, né? E lá no Ceará, a gente dizia esses caras são todos uns filhos, né? Porque os caras não têm noção, não têm coração, não é cristão. Um cara desse não é cristão, não sabe o que é ser cristão. Pode falar. Jonas, eu entendo a sua revolta, né? Eu sinto ela em mim também. E digo mais, eu sou cristão, né? Então imagina o quanto me dói, né? Tendo a minha espiritualidade em Cristo, ver certas pessoas e certos atores políticos usarem o nome de Cristo para cometer as piores coisas, defender as piores ideias e projetos e conceitos que são anticristãos, né? Biblicamente falando, né? Bom, mas espera aí, vamos avançar aqui que eu quero que você comente uma notícia
que deu hoje, né? Hoje tem, todo dia, toda vez que eu estou aqui, eu falo um deu na mídia. Né? Hoje tem o deu na mídia que eu tinha separado para o Roberto, vou fazer para você. Que é o seguinte, deu na mídia, Jonas, cientistas em fuga, forçados a deixar o país pela falta de oportunidades. Cientistas refletem sobre a carreira no exterior e o futuro do Brasil. Comente, Jonas. Cara, eu acho que no Brasil está sendo cometido um assassinato da ciência. E a ciência é tão importante, e esses desrespeitosos com a ciência fizeram com que quase 130 mil pessoas morressem aqui em São Paulo. Esse cara é um louco, é um maluco. É o Sim. tipo de gente que as pessoas estão elegendo, que é o cara ali que nunca faz nada, vive de mentira, vive de fake news, se elege em tudo quanto é lugar com fake news, com assassinatos, com corrupção. Não estou dizendo que é esse aí, a todos eles. Aí o que acontece? Você tem lá um presidente da Câmara, como nós tivemos aí, Eduardo Cunha, preso. Nós tivemos vários governadores presos. E qual foi o apoio que eles deram à ciência? Zero. É isso que faz com que as pessoas saiam do Brasil e procurem outros lugares. Eu, se fosse prefeito, presidente, governador, ou seja lá qual for que tivesse um cargo desse, priorizava a ciência, Sim. priorizava a saúde, priorizava a educação. Esses idiotas aí, canalhas, como dizia Tancredo Neves, são canalhas. Agora o jovem estuda, pesquisa, se esforça, aprende e tem que ir embora. Porque o canalha não valoriza nem a ciência, nem a educação, nem a escola e nem o profissional. Esse profissional é importante. Nós temos um dos melhores quadros de cientistas do mundo, sempre. E nós temos vários cientistas que fizeram várias descobertas aqui no Brasil e que daqui foram para o mundo. Nós somos respeitados como um cientista. Mas hoje, em vez de você ter um cientista, ou você ter um cara que é a favor da ciência, você tem um maluco que é contra tudo e contra todos. É contra até você. Se você brincar, você vai dizer, não, eu sou carioca. Aí ele vai fingir de carioca, porque ele não é carioca. Ele é um traidor da pátria, um traidor aí do sistema. Ele que traiu o outro capitão Lamarca lá, que queria uma sociedade melhor, mais justa, né? mais fortalecida. Sim. Então a ciência no Brasil, nesse momento, está sofrendo um golpe. A educação, nesse momento, está sofrendo um golpe. A nossa economia está sofrendo um golpe. As nossas empresas estão sendo saqueadas. É 1929. É aquele cara Washington Luiz. Nós precisamos de um cara igual Getúlio para pegar esses caras, ou matar, ou explodir, ou colocar na cadeia, porque eles estão dando o nosso país, Estados Unidos. O cara entra lá com a bandeira americana na frente. O cara entra no 7 de setembro com a bandeira americana. Jonas, eu acho que o Roberto... Você tem razão. Eu acho que o Roberto Ribeiro entrou aqui agora, hein? Deixa eu ver. É você, Roberto? Tá bom, pá. Jonas, vou fazer o seguinte, ó. Jonas, vou te agradecer, vou encerrar o papo com você aqui, que a gente bateu muito bom, para tentar pegar o Roberto. Porque a gente tinha um compromisso com ele, que acabou de entrar. Só finalizar aqui para você, ó. Eu sou totalmente a favor de uma imprensa totalmente livre, soberana, investigativa. Sim. E sou totalmente a favor que a pessoa seja bem recebido e que não tenha nem segurança num posto de saúde, nem no hospital, nem nada. E que você, eu e qualquer um seja recebido com amor, sim, com carinho e com respeito. É assim que tem que fazer o Rio, com Marta Rocha, e é assim que tem que fazer o São Paulo, com o Márcio França e Antônio Neto. E nós, que nós vamos estar juntos aí, para fazer um mundo melhor para todos. Obrigado, Jonas. Deixa eu ver se eu consigo pegar o Roberto Ribeiro. A gente fala mais depois. Tamo junto. Um abraço. Tamo junto e misturado. Tamo junto e... Vamos ver, gente, se eu consigo trazer o Roberto aqui. Roberto, te convidei. Vê aí se dá certo. Vamos ver. Chamei aí o Roberto, hein? Chamei, Roberto. Ó. Roberto? Fala, Roberto Ribeiro. Boa noite. Acho que a internet não está...
Boa noite, eu não estou te vendo aqui muito bem. Será que é a sua conexão aí? Hum, Deixa eu aproximar mais um pouco aqui do salão para ver se melhora mais a internet. pode ser. O seu áudio já melhorou, né? Já melhorou Então, bastante. eu cheguei mais perto do Wi-Fi aqui. Acho que isso aí vai ajudar. Aham. Vamos ver. Rapaz, aqui, eu entrei um pouco atrasado, porque eu estava tentando conectar vocês, aí deu um probleminha aqui no celular, por isso que eu demorei. Aí eu pedi, pô, Não, deixa fica eu- tranquilo. Essas coisas acontecem, fica tranquilo. Aham. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, ô Roberto. Ué, Você está me vendo bem? eu estou te vendo bem. Você me vê bem? Eu não estou te Sim, escutando tão estou bem te ainda. vendo bem, estou te ouvindo bem. Ótimo, ótimo. O seu áudio melhorou. Então vamos tentar fazer um pouquinho aqui para não perder, né? Para não perder o Aham. bonde, né? Você fez esse esforço todo para estar aqui com a gente. Então vou fazer o seguinte, Roberto. Eu vou mostrar. Ó, o Roberto Ribeiro aqui é companheiro nosso aqui de São Paulo. Ele é pré-candidato à vereança de São Paulo pelo PDT, né? E é um militante aí histórico, né? Nas questões das cotas raciais e também atuou muito Sim, tempo na questão de identificar os problemas da saúde pública, né? sim. Brasileiras e de São Paulo. Então, deixa eu Sim. mostrar aqui o nosso card. Eu estou te vendo melhor também agora, Roberto. Estou te vendo melhor Ah, também. tá melhor? Olha o card Então aqui. tá bom. O card de hoje, ótimo. Ó, o card de hoje é esse aqui. E por que a gente criou esse card para falar com você, Roberto? Ok. Pelo seguinte, eu não sei se você identificou muito bem, mas isso aqui é como se fosse um treinamento militar, né? E por que eu escolhi essa imagem, né? Por dois motivos. O principal deles é que você serviu, né, ao Exército, né? E teve aí Passei um ano lá. eu quero entender um pouco melhor, quero que você conte pra gente como foi esse tempo e se você só serviu e saiu ou se você continuou no Exército e não fazendo um paralelo, né? O que você acha da participação cada vez maior de militares, claro que não são da ativa, mas militares, no governo, né? Na gestão pública, né? Em especial falando do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro. Muito boa noite, Roberto, a palavra é sua. Boa noite. Você é o... Eu esqueci o teu nome? Meu nome é Thiago Manga, desculpe, porque eu estava conversando mais Ok. cedo, meu nome é Thiago Manga. Ah, muito prazer. Eu ouço muito falar em você, rapaz. Muito mesmo. Espero que bem. Bom, falam bem de você. É o Fico seguinte, feliz. Manga. Eu servi o Exército 24BC lá em São Luís do Maranhão, na década de 70. Eu passei um ano no quartel. Depois que eu saí do Senai, que eu estudei no Senai, eu fiz o que eles chamam de ensino fundamental, né? Terminei o Sim, fundamental e fui para o Exército, fiquei um ano no Exército. E lá eu tive o contato naquela época, que foi a época que quem era o presidente era o Geisel, né? E nessa época o Geisel fechou o Congresso naquela época, né? E a gente ouvia muito sobre essa questão dos militares, até porque na época foi um contingente. Quando eu cheguei no quartel, já tinha ido um contingente para Xambeuá, que é vizinho lá, selva amazônica, né? E os nossos sim. instrutores falavam muito do que tinha acontecido lá, mas eles não falavam se gabando, né? Porque eu pude presenciar no Exército que alguns generais, oficiais, eles tinham cuidado com a imagem do Exército. Até quando... Uhum. Então, eu via sempre, às vezes, um oficial ou um tenente dizer, olha, cuidado com isso, com o jornalismo, isso aí cai na boca do jornalismo, pode prejudicar a imagem do Exército e tal, tal. Mas, pelo que eu via, não havia, assim, no meu quartel tinha os oficiais que vinham da selva amazônica,
E alguns contavam o que era o drama lá, dessa questão de guerrilheiros, e diziam mesmo que era um sofrimento, que aquela coisa, e explicavam, olha, isso aí é muito sério, esse negócio de guerrilha, a gente fazia aquele treinamento militar nos fundos do quartel, mas a gente não via essa preocupação. Por exemplo, a palavra comunista eles não expressavam muito, eles falavam mais em guerrilheiro, que era a figura que eles combatiam na selva, né? Quer dizer, eles não tinham aquela, quer dizer, a conotação de ser comunista, mas estavam combatendo um inimigo na selva, que eles diziam que era muito perigoso, que o guerrilheiro é um sujeito muito perigoso, ele explode uma bomba num lugar, depois ele surge em outro lugar, e eles contavam com drama, diziam, olha, a gente sofria muito na selva, tinha que caminhar, às vezes não tinha comida, o cara tinha que se alimentar de largato, esse negócio, e passar o tempo todo deitado no chão, né? Que era muito terrível, porque o sujeito não podia levantar, porque olhava o mato do outro lado, parecia que não tinha ninguém, mas se o cara levantasse a cabeça, ele tomava um tiro, né? Dentro da selva. Então, nossos instrutores falavam isso, e essa questão de militares estar na administração, lá, justamente, pelo menos na minha corporação, eles tinham cuidado com a imagem do quartel, que já era a década de 70, eu estava em 76 para 77, já havia um período que parece que o Geisel já estava soltando a coisa, o negócio da anistia e tal. E o engraçado foi que, na época, quando o Geisel fechou o Congresso, a minha companhia foi a primeira companhia a patrulhar as ruas durante a noite. Eu ia para casa, não sabia de nada, eu e meus amigos, né? A gente tinha 18, 19 anos. E aí o pessoal no pátio lá, com uniforme de passeio, o pessoal disse, olha, e todo mundo se mandando para casa, era uma sexta-feira, e aí nós dissemos, tá bom, ficou só nossa companhia no meio do pátio, e a gente queria saber porque que estava ali de pé. E aquele silêncio, ele disse, olha, é o seguinte, eram 5 horas da tarde, 6 horas, o presidente fechou o Congresso, o Senado, e nossa companhia vai ficar no quartel. Ninguém vai para casa, e quem tiver que falar com seus pais vai falar, mas ninguém vai para casa, ninguém vai sair do quartel, que nós vamos patrulhar o quartel. E quando for às 8 horas, naquela época era o Jornal Nacional também, que até hoje, que era o Cid Moreira na época, o presidente vai falar no Jornal Nacional e nós vamos escutar. E assim foi, nós subimos, tiramos o uniforme de passeio, ficamos sentados lá, quando foi 9 horas da noite, 8 horas, a gente tinha descido, foi para o jantar, depois a gente voltou, ficou todo mundo sentado no chão do alojamento, né? Aí entrou o Jornal Nacional e o Geisel explicou, deu uma explicação, fechou o Congresso por isso, por aquilo, que não sei o quê. E aí nós fomos para patrulhar as ruas durante a noite e tal, mas graças a Deus não teve problema nenhum, não teve violência e tal, não teve... O problema mais era a pichação, né? O civil, por incrível que pareça, só tinha ladrão de telha. O pessoal gritando na rua, o que está acontecendo, senhor? O ladrão está destelhando a casa, manda esse cara embora daí, não sei o quê. Isso em São Luís do Maranhão. Aí a gente não via uma viva alma, a gente caminhava pelos becos, aquelas ruazinhas, às vezes empoeiradas, né? Com aqueles postes de luz, 2 horas da manhã. Aí voltava para o balcão dormir. Aí no outro dia a gente foi para casa, né? Mas não houve grande incidente na cidade por causa disso. Aí os problemas foram mais... Mas nessa questão anterior eu ouvi muita coisa no quartel, mas assim, havia preocupação com a imagem do Exército nessa época. Por isso que eu acho que essa questão dos militares estarem no poder e tal, e é uma questão delicada, né? Porque isso é uma coisa, Manga, é o Exército. O Exército é aquele exército que... Qual é o Exército para você? O Exército, para mim, é aquele da Arena Condá. Aquele é o Exército. Você está entendendo? Sim. O Exército, eles falam, o Exército não sabe patrulhar ruas, porque não tem poder de polícia. Não é isso, é porque o Exército não pode subir o morro. Você viu que dá... Se o Exército jogar uma bomba no barraco, ele vai matar muita gente, porque é uma força de guerra, não é isso? Não é que o cara não se mas é uma força que quando vai... E o Exército é feito para quê? Para proteger o povo, a pátria, a terra, o solo, essas coisas.
E a nação brasileira, o povo, confia no Exército. A imagem do Exército é bem coisa, e é isso que a gente transmite, é isso que a gente acredita. Quando a gente entra no Exército, a gente pensa, a gente veste a farda, a gente pensa assim, poxa, nós estamos defendendo o nosso povo, a nossa terra, a nossa pátria e nosso chão. Que é essa imagem que o Exército passa. O Exército não tem Sim, partido. essa é a função institucional do Exército, inclusive, né? Porque, o Exército... infelizmente, nem sempre isso aconteceu, né? Mas Exército... é claro, né? Pode concluir. O Exército não é de Bolsonaro, o Exército é do Brasil, é do povo. E o Exército não é para proteger só o Palácio do Planalto, é para proteger todo o nosso território, nossa nação e nosso povo. O Exército não foi feito para bater no povo. Sim, não, claro. Bom, Roberto, então, importante a sua resposta, a sua explicação, né? Eu gostei muito. Bom, vamos seguir aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você. Me conta aqui um pouco dessa história de que você teve uma certa relação com atletismo, né? E também foi líder estudantil. Conta um pouco para a gente como que isso aconteceu, Roberto. Rapaz, Manga, eu nasci em São Luís do Maranhão. Eu morava perto da casa do Sarney, da Alcione, né? Inclusive, o irmão da Alcione foi meu sargento no Exército, o João Carlos. Tumultuador, músico da banda. Muito baixinho assim, casqueiro pra caramba. Sargento João Carlos. E eu morava, porque São Luís que é uma ilha, né? Então eu morava na capital, nasci na capital. Eu sou filho de um músico com uma enfermeira. Tenho 4 irmãos desse casamento e mais 4 que meu pai teve anteriormente, antes de casar com minha mãe. Foi a única mulher que ele casou. E aí, São Luís, a casa da Alcione era mais perto da minha casa, mais acima era a casa dos Sarneys, lá na praça principal, né? Que ainda existe essa casa até hoje, monumento histórico. E de lá eu segui para Recife, fomos para Recife, fomos um grupo lá, o pessoal foi estudar, uns ficaram por lá, eu segui para o Rio de Janeiro, fui para casa de um primo meu que ele é da Marinha, ele é tenente, está na reserva agora, 60 está na reserva. E de lá depois eu segui aqui para São Paulo, vim para casa do meu irmão e tal, e resumindo tudo, eu fui trabalhar na Matarazzo, em São Caetano do Sul, não sei se você lembra. Eu cheguei aqui em São Paulo na década de 79. Depois eu voltei a São Luís, porque tive lá a minha filha mais velha que mora lá, nasceu, fiquei um tempo lá e voltei para São Paulo de novo. Então, entre isso aí, eu tenho 40 anos de São Paulo, praticamente, né? E aí eu fui trabalhar na Matarazzo, trabalhei lá 2 anos e meio. Aí surgiu uma Olimpíada Matarazzo lá, eu fui correr e fui vice-campeão. Dos 50 metros. Rapaz. E o interessante é que foi a única medalha da fábrica. 52 unidades, a única medalha foi a minha. O truco perdeu, o futsal perdeu. Aí me botaram no futebol também, como o ponta, né? E eu fui. O futebol perdeu, e aí perdeu não sei o quê. E aí eu tinha até esse jornalzinho que eu perdi, esse jornalzinho. E esse jornalzinho tinha minha foto lá da Matarazzo e tal. E aí o César, ali perto, em São Caetano, me convidou para me treinar lá. Aí eu fui lá para o César, fiquei lá quase 10 anos. 7 anos no André, ali na Prefeito Saladino. E aí eu fiquei... E lá, o que ocorreu... E aí eu devo muito a São Paulo, a São Caetano. Eu não imaginava fazer uma universidade, aí eu peguei... Fui para a FEC do ABC, passei lá em psicologia. E nessa faculdade estudava o William, Montanaro, que a força do ABC, do esporte, estava tudo lá, né? Mas isso se justifica por causa das montadoras, né? Que elas patrocinavam o esporte, o boxe, a Janete saiu de lá, o Brunoro era de lá, o William, Montanaro, essa turma toda. Então, grande Janete. Aí eu fui para o atletismo. E lá eu fiquei um tempinho lá no atletismo, e fui fazer psicologia. E nessa faculdade, rapaz, não tinha tradição de greve. E aí eu treinava, e um dia lá,
uma confusão por mensalidade, eu cheguei, já tinha uns companheiros, inclusive tinha um companheiro lá que disse que tinha morado 6 anos na União Soviética. E ele dizia, poxa, Roberto, parada assim e tal, eu digo, rapaz, e tal, não sei o quê. E aí, quando eu vi, me elegeram um líder de turma. Era eu e um cabo da aeronáutica, né? E aí explodiu essa guerra, essa greve, né? Por causa de mensalidade. E aí o reitor disse, olha, essa greve não vai durar, porque aqui não tem tradição de greve, aqui a FEC do ABC não tem esse negócio. E naquela época a gente ficava muito, o ABC, a Globo, as emissoras não iam muito para o ABC, né? Só quando o Lula fazia aquele barulho, né? Porque quando eu cheguei no ABC, o PT não tinha surgido. Era a década de 80, 81. E aí eu fui líder estudantil, arrebentou a greve, aí esse cabo, que era representante também, ele me costumava me dar a carona no carro preto até na estação de trem. Eu pegava em São Caetano e descia em Santander. Na porta do SESI, eu ia para casa, que eu morava numa casa do SESI, alojamento. Sim. Era atleta de atletismo e o atletismo pagava a minha bolsa lá na coisa. E aí ele disse, olha, Roberto, você faz o seguinte, você pega a turma aí, você toca daí para frente, sabe por quê? Porque a imprensa vai vir para cá e meu chefe no aeroporto, ele vai me ver na televisão e isso vai pegar para mim. Eu digo, que isso, cara? Ele disse, não. E aí veio o Diário do ABC, fez umas coberturas lá, e realmente a Globo veio para fazer a filmagem até o dia lá. E aí, quando eu me vi, eu estava liderando esse pessoal, o curso de psicologia. E aí chamaram a polícia, fecharam a faculdade, desligaram todas as luzes da faculdade ali na Rua Amazonas, escureceu tudo, chamou a polícia tudo de boina, com aqueles casacão, subiram, ficavam os caras na escada. E aí a gente orientou os estudantes a não subirem nas salas. E os que estavam furando a greve, a gente tirou todo mundo. E aí no primeiro dia, o pessoal queria furar a greve, segundo dia, e aí a gente tinha essa sensação de que essa greve não ia durar. A gente disse, olha, esses alunos aqui e tal. E ali eu tive uma experiência, porque ali tinha muita gente, de cara que era ex-bancário. Naquela época tinha muita greve, tinha muita demissão, né? Sim. Os caras eram tudo politizado, na universidade, a gente via muito cara cabeça. Eu digo, você trabalha onde? Ah, sou ferramenteiro da Vox. Eu digo, você é de onde? Ah, sou ex-bancário. Então, quando tinha um debate na faculdade, o debate era muito rico, né? E ali no ABC eu fui aprender. Depois que eu me ativo, porque eu passei um tempo num lugar muito bom, que foi a FEC do ABC, São Caetano, Santo André, e eu tive contato com essas pessoas. Resultado da greve. Nós conseguimos parar a faculdade 90 dias. Eles diziam que não passava de 3 dias, nós fechamos a faculdade, escurecemos a faculdade, fechamos a faculdade. Foi 90 dias de greve, a greve foi parar em Brasília, nós ganhamos a greve, nós ficamos de fora da faculdade 90 dias. E foi impressionante como os alunos, de repente, entraram na greve. E o interessante foi o seguinte, porque antes de uma greve assim, relâmpago, e quando foi um mês depois, parece que 2 meses, aí foi essa greve de 90 dias. Eles demitiram um professor chamado Rodovalho, que era o nosso professor de sociologia, era um médico. E ele foi um fundador dessa universidade. Já existia há 17 anos quando eu fui estudar lá. Uhum. E aí, quando eu cheguei, esse colega meu, que tinha estudado na União Soviética, que às vezes ele vinha com aquelas roupas da União Soviética, aquele chapeuzão, aí eu ficava até assim, com aquele casacão, né, que ele utilizava aquilo na pasta lá do czar, não sei aonde. Aí ele disse, olha, demitiram o Rodovalho e tal, que maravilha, nós temos que tirar todos os alunos da sala de aula. Poxa, eu digo, cara, é o seguinte, eu sou um atleta aí, e eu tenho bolsa aqui e tal. Não, mas isso aí, Roberto, eu digo, tudo bem, vamos embora. Aí subimos nas salas, e não sei se você conhece, o Rui Guerra foi meu professor, ele dava aula lá. Rui Guerra é esse cara que trata das drogas, né, que é o papa da droga. Eu sei quem é. Ele só anda de helicóptero, agora, naquela época ele andava de fusquinha. Então, era meu professor. Eu cheguei na minha sala e disse, professor, os alunos não vão subir e tal. Mas como é que não vão subir e tal? Só tem 2 alunos aqui, 3 alunos. Não, está lá no saguão,
já chamaram a polícia, os alunos estão tudo no saguão e não vai entrar, as pessoas... E aí eu e um índio, que eu conheço até, depois de muitos anos eu vi ele aqui na POS, começamos a tirar os caras da sala e o índio saía empurrando o pessoal que estava querendo entrar na sala de aula. Resumindo, os professores aderiram também. Quer dizer, a greve anterior, que eu me lembrei que foi 15 dias, 20, foi por causa de mensalidade. E em seguida, os professores entraram com a gente. Parece que foi no mês seguinte, quando a gente foi pego de surpresa, quando a gente veio chegando, está acontecendo isso na faculdade, era 6h30 da tarde. Eu digo, então eu vou fazer o seguinte, e eu fiquei responsável para rodar aqueles panfletos, lembra daqueles mimeógrafos? Você vai lá em São Caetano e você vai trazer esses mimeógrafos amanhã, e aí a gente bolou um folheto. FEC do ABC demite estupidamente o professor Rodovalho, pá. E aí eu fui e rodei 1000 folhetos no dia seguinte. Só que eu cheguei atrasado, cara, foi engraçado. Porque eu tinha que jantar, porque no lugar que a gente jantava, os atletas, fechava às 6 horas, sabe? Ele, pô, eu vou para a faculdade, eu vou voltar às 10 horas. Aí quando ele me viu, ele disse, pô, Roberto, os alunos estão entrando, já entrou a metade, cadê o folheto? E sobe nas classes, entrega os folhetos, aí entregamos os folhetos, e os alunos estavam surpresos, demitiram o Rodovalho, porque ele dava aula de sociologia, ele não escrevia nada na lousa, era um seminário a aula dele. Todo tempo era assim, ele fazia uma roda e ele dava aula. Sim. E ele tinha dois filhos que estudavam na universidade. E aí os professores começaram a aderir a também solidariedade. Resultado, ele pegou o reitor, demitiu 45 professores. Desses 45, aí que a greve foi se alongando. Aí eles chamaram a polícia ficou na porta lá da faculdade, disseram que a gente tinha quebrado os vidros, a polícia veio e disse, não tem nada quebrado e tal. E aí o cara ficava lá na escadaria, o policial. E aí a gente conversava com os policiais da viatura, você tá vendo aí que não tem bagunça e tal. Aí, resultado, o padre, a gente resolveu tirar o pessoal do saguão da escola. Vamos tirar o pessoal do saguão. E aí, o padre, tem uma igreja perto lá até hoje. Aí o padre cedeu o saguão. Aí nós passamos a fazer reunião nesse saguão, os informes. E aí eu chegava, ficava em pé, e aí eu disse, poxa, eu sou o líder de turma, a pessoa me olhava assim de longe, levantava a mão e eu quieto. Eu digo, informe do primeiro ano de psicologia. E aí eu ficava meio assim, digo, Roberto, aí eu digo, tá bom, aí eu atravessava o pátio. Aí, olha, a minha classe está assim, não tem ninguém na sala de aula, está vazio lá, está vazio, tal. E o padre toda noite. E o resultado? A greve foi parar em Brasília, nós ganhamos a greve, foi 90 dias, todo mundo. Depois ele quis readmitir alguns professores, os professores não quiseram voltar, e nós demos até um churrasco no alto, numa casa de um professor lá no ABC Paulista, eu não lembro até hoje onde era esse prédio, de comemoração que nós vencemos a greve. E o resultado foi que muitos de nós saímos também da faculdade, né? Porque nós dissemos, olha, não vamos fazer prova, não tem aula, não teve matéria, aí vocês vão reprovar a gente. E começaram a fazer, como é que se diz assim, pressão psicológica. Disse, olha, nós vamos pegar o primeiro ano de psicologia, é só pela manhã, não vai ter à noite, porque eles sabiam que o pessoal trabalhava, né? E aí, para ver se fazia pressão. Aí nós ganhamos na justiça, voltaram alguns se transferiram para outra faculdade. Metodista, eu fui para a Unip, e da Luiz Góes, e aí foi que eu transformei num líder estudantil ali do ABC. Nossa, que história maravilhosa. E eu tive que contar para meu técnico. Aí meu técnico falou assim, faz o seguinte, fica do lado dos professores. Que aí eu tinha dito lá lá no clube que eu estava fazendo greve na faculdade. E o professor falou, não tem problema, você fique do lado dos professores. Então, foi isso. E muitas outras atividades que durante quando eles me elegeram líder de turma estudantil, a gente lutou por muita coisa, por 2 greves. A gente conseguiu trazer todo mundo de lá até aqui na Avenida Paulista. Eu digo, olha, nós temos que tirar essa greve aqui do ABC para não ficar isolado, né? Vamos pegar a Paulista para ver o que está acontecendo aqui no ABC. E aí Roberto, Oi.
Eu vou ter que te interromper, você me desculpe, mas é pelo seguinte, o nosso tempo está acabando, porque como você levou um tempo para entrar, e o Instagram ele coloca um limite de tempo. Então, eu não queria que a gente terminasse esse papo sem eu poder te fazer essa última pergunta, para você poder contar para a gente. Ok. Por que agora, por que a política? Agora buscando uma confirmação de uma candidatura para a vereança de São Paulo. Por que a política agora, Roberto? Manga, eu acho que a política é um processo normal. Eu militei também na Educafro, como eu falei, pelas cotas, fui muito a Brasília com o Frei Davi, briguei durante 10 anos lá, ainda participo do projeto Educafro. Tivemos lá com os ministros, conseguimos implantar uma cota. A cota no Serviço Público Federal foi o meu grupo que trouxe lá de Brasília. Nós fizemos uma greve de fome, na época da Miriam Belchior, dentro do Ministério do Planejamento, uma greve de 5 horas, rapaz, 6 horas. Foi uma greve mais curta, mas... E aí, para você entender, para você ter uma ideia, essas cotas estavam 3 anos e 90 dias engavetadas lá no Ministério. E aí eles tiraram isso da gaveta e mandaram para Dilma assinar em 10 dias. Porque nós se recusamos a não sair da sala enquanto eles não assinassem as cotas. E aí a gente soube que não estava na com a Dilma, as cotas estavam no Ministério do Planejamento com os técnicos. Então eles disseram assim, tá bom, nós vamos agora soltar uma ata e dizer que em 10 dias, isso foi em outubro, e eles disseram, olha, em 10 dias, 2013 isso aí parece, 2013, 2014, a gente manda para a mesa da Dilma. E realmente, em 10 dias, eles soltaram uma ata, todo mundo assinou, e nós encerramos a greve, era 6h30 da tarde. Ainda disseram assim, vocês podiam aguentar mais, que o Jornal Nacional ia passar você. Eu digo, mas ninguém aguentava mais. Então, a questão política é um processo normal e nós temos que mudar São Paulo. Nós temos que melhorar para São Paulo. E de todo esse processo, a política é um processo, é uma continuidade de tudo isso, é um comprometimento. E eu vi como cidadão, depois de ter participado de tantas essas coisas, né, de ter contribuído para a melhora, movimento negro, movimento pela igualdade, para ter uma cidade mais justa, uma distribuição de renda melhor. Se a gente não participar disso, é aquele negócio que o pessoal fala, que o brasileiro tem muito disso, agora é participativo. Mas o brasileiro dizia, não quer saber de política. Se você não quer saber de política, se você não fala por você, as outras pessoas vão falar. E é o que os maus políticos estão fazendo. Eles estão sentados numa cadeira lá, falando por quem está se omitindo. Sim. Então, o meu chamado, depois de eu passar pelo banco universitário, ter visto, lutado com meus companheiros, de tomar a consciência da coisa, de ter atitude, aí eu parei para pensar, mas eu estava no ABC, no olho do furação, né, naquela época. Sim. Além das medalhas que você trouxe de lá, uma consciência política, cara. Era a época que o Lula estava agitando o ABC, e os caras estavam fundando o PT, eu não estava no meio da política da muvuca, mas ele estava no meio da coisa. E eu, de qualquer maneira, eu fui um operário, porque eu trabalhei 2 anos e meio na Matarazzo, né? Não existe mais a Matarazzo, né? Não existe. Lá parece um cemitério, né? Mas é isso, a política como complemento, como segmento, continuidade dessa luta. Quer dizer, o Martin Luther King, Maga, ele fala 2 frases que é interessante. Ele disse que o que incomoda ele é o silêncio dos bois, né? E diz também que a consciência é importante, porque se o grito da consciência, você tem o grito da consciência, porque você tem que ter atitude. Você não pode olhar as coisas. Você vê, o capitalismo, hoje em dia, quando se diz assim, tem muita gente morando na rua, você passa na rua, eu digo para você, não é normal ninguém dormir na rua no frio. Não é normal. Em qualquer regime. Roberto, preciso te avisar, porque o Instagram está me avisando que em 10 segundos vai fechar a nossa live. Então, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo tempo, pelas respostas maravilhosas, e quem sabe a gente fala depois, numa outra hora melhor, tá?